Sejam muito bem-vindos ao podcast do Media Market. Eu sou a Luísa Teleixa e por aqui a gente discute como as transformações da mídia influenciam e mudam as estratégias de marketing. Convocado a falar sobre isso comigo, o nosso head de digital, Jean Oliveira. E aí, gente, mais um episódio, mais um hiper convidado aqui conosco. Eu tô muito animado pelo papo que a gente vai ter hoje, hein, Lu? Eu tô muito animada, já vou explicar logo o propósito do Media Market pra gente poder começar. Para que todo mundo saiba e acompanhe, a nossa ideia é alavancar e inspirar os negócios das agências de publicidade e também dos anunciantes aqui de Santa Catarina. Eu gosto de dizer que a gente é uma espécie de facilitador para quem está pensando em anunciar, precisa planejar mídia e está buscando aí a melhor alternativa. Para nos ajudar a desvendar esse enigma, hoje, sob a ótica das estratégias de SEO, a gente recebe um dos principais especialistas do Brasil. Eu vou dizer só 3 coisas sobre eles para vocês entenderem a dimensão do convidado que a gente está recebendo aqui hoje. Desde 2015, ele marca presença entre os top 3 SEOs do Brasil, também já foi eleito o melhor SEO marketing e é considerado o astro no blog da SEMrush. Caso você não saiba, essa é a segunda melhor classificação oferecida por essa ferramenta, que é uma das maiores do segmento. Ó, eu vou contar um segredo. Nem é tão segredo assim, mas pouca gente sabe. Eu comecei minha carreira em 2009 para 2010 trabalhando com SEO. Na época era só SEO on-page, na HostGator. E aí, assim, me apaixonei pelo marketing digital e comecei minha carreira a partir daí. Hoje em dia já não consumo tanto conteúdo, não aplico SEO no dia a dia, né? A gente tem uma equipe hoje grande aqui no Grupo ND que cuida da parte técnica de SEO. Mas eu acabo consumindo muito conteúdo, ouvindo podcasts, webinars e por aí vai. E o cara que a gente tem aqui hoje, além de ser um dos melhores do Brasil, na minha avaliação, pelo que eu já vi de conteúdo, tanto aqui no Brasil quanto fora, na minha avaliação, certamente é um dos melhores do mundo. Então, pra gente é um privilégio ter o Felipe Bazon aqui hoje. Então, seja bem-vindo, Bazon, e eu já vou fazer uma pergunta logo de cara. O nosso público são anunciantes e agências, né? E normalmente esses anunciantes são anunciantes de médio, grande porte, então empresas maiores. Na tua percepção, tu acredita que essas empresas elas já entenderam a relevância do SEO para a geração de demanda? Estão aprendendo. Acho que está mudando um pouco esse conceito aqui no Brasil hoje. A gente vem falando disso, acho que desde 2018 já. Sair um pouco da casinha do que o SEO é simplesmente posicionamento. O SEO é uma ferramenta de marketing hoje. E já lá em 2018, quando a gente trouxe esse conceito para o Brasil de que o SEO é a extensão do anúncio. Porque quando você... Isso que a pessoa tem que entender também. Muitas vezes você fica preso, mas eu vou fazer mídia porque aquilo é instantâneo e traz o meu resultado. Mas e o pós-anúncio? Sim. Esse é o grande sacada que as pessoas ainda não estão entendendo. Por exemplo, eu estava agora em Londres e você vê no metrô a quantidade de anúncios que tem lá, tanto dentro quanto fora dos vagões, né, do trem, só que a maioria deles utiliza a busca como uma extensão do anúncio. Ou seja, tem lá o anúncio da American Express. Fala todo sobre o anúncio, aquele anúncio bacana, um texto bacana que te chama a atenção. E ali tem, no final, em algum lugar da parte do anúncio impresso, né, colado no metrô e tal, eles falam sobre... Eles incentivam a extensão, ou seja, search for, busque por American Express Gold ou alguma coisa do tipo, assim, não estou fazendo propaganda que veio na cabeça aqui, tá? Mas outras empresas de empréstimos, de colchões, de tudo. Por quê? Você consegue medir, você consegue incentivar. Sim. E muita gente fala, mas isso aí já vou estar ranqueando em primeiro. Não é questão de ranquear, meu amigo, é questão de você integrar as estratégias. Então, eu acho que, assim, os anunciantes entendem já a importância do SEO, mas eles ainda estão pensando de uma maneira, vamos chamar de rudimentar. Que analógica, talvez. Analógica, é até estranho falar de analógica em SEO, né? Uhum. Mas sim, pensando ainda no que é só ranquear. Sim. Não, mas eu vou ranquear pro nome do meu produto? Sim. Mas como é que tá a sua página de resultados quando alguém procura pelo seu produto ou pela sua marca? Isso. Porque esse é o primeiro ponto de contato com quem não te conhece. Sim. É o seu cartão de visitas. Eu falo hoje a busca por Felipe Bazon, por Jean Oliveira, enfim... É o seu cartão de visitas. Tanto que eu começo minhas palestras hoje. Quer conhecer mais sobre o Felipe Bazon? Em vez daquelas 5 slides falando que você é PhD, não sei o que lá, não tem nada disso. Né? Dá um Google. Quer saber mais sobre a minha pessoa? Tá ali. Minha vida é pública e o que pode ser que o Google identificou, que eu publiquei, tá para todo mundo ali. Então, tá ali. Sim. A gente usa uma pesquisa aqui no Grupo ND que diz que 80%, 81% de todas as pessoas que são impactadas por algum tipo de publicidade, o primeiro comportamento dessas pessoas é ir no Google.
Então, assim, se você não está bem... E às vezes ela não vai pesquisar o nome do teu serviço exatamente, ou do teu produto, Nem da tua lembra, marca. né? Nem vai conseguir capturar toda essa informação. Então, assim, tá bem posicionado para os termos ali que estão conectados com o teu segmento é super importante, até para a eficiência da tua campanha offline, Sem dúvida. que é o que tu comentou agora há pouco. Isso, exato. E tu comentou que estava em Londres, né? A tua empresa hoje, ela também tem um braço lá na Inglaterra. Como que funciona isso? Na verdade, a Hedgehog, a gente nasceu na Inglaterra em 2009. Tá? Então, eu fundei ela com o meu sócio Alan em 2009. Na Inglaterra, todo mundo fala Londres. Eu estava em Londres porque eu fui para um evento, mas a Hedgehog nasce em Cornwall, que coincidentemente é a capital do surf na Inglaterra. Ah, então por isso que tu tava lá. Tá tudo explicado agora. Não foi. Apesar de eu gostar também do surf e tal, mudei para Floripa por causa de um dos motivos foi para voltar a pegar onda. Meu sócio, a família dele é de Cornwall. Então ele decidiu sair da zona que ele morava também perto de Londres, que é Bedford, e voltar para Cornwall. Ele é brasileiro, não? Não, ele é inglês. Ele é inglês. Então, que acredite ou não, as pessoas na Inglaterra também se preocupam com segurança. É uma zona mais segura, mais afastado, mas tem uma infraestrutura boa e é um dos pontos turísticos lá da Inglaterra, em cima de ser a capital do surf, mas confesso que lá não curto muito pegar onda. Tem bastante onda, mas é muito fria a água, cara. Muito fria. Mais que eu sou da ilha. Mas muito. Eu de bermuda aqui, cara. Que legal. E, assim, a gente que trabalha com SEO aqui no Grupo ND, a gente vê as transformações que o algoritmo tem ao longo de um ano, né? O que você tem visto, assim, das principais transformações e mudanças de algoritmo ou de entendimento de SEO, né? Eu comentei agora há pouco que em 2009, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, eu comecei com SEO. E naquela época, se a gente fizesse SEO on-page, cara, já era suficiente pra gente estar bem ranqueado. Eu lembro que quando a HostGator veio pro Brasil, ela pegou o mesmo site da HostGator americana e acabou não fazendo algumas customizações. O language, por exemplo, lá no código estava ainda como inglês. Então, pequenas coisinhas que você fazia no código, assim, ou seja, SEO técnico on-page, já foi suficiente para a gente colocar a HostGator na primeira página do Google naquela época. Hoje em dia, óbvio, mudou drasticamente o entendimento, as estratégias e o que tem que ser feito para conseguir se posicionar. E na tua visão, quais são essas principais mudanças dos últimos 2 anos e o que tu entende que vai acontecer agora nos próximos anos? Eu sou um cara bem... Como que eu posso dizer? Eu não ligo muito para atualizações do Google no sentido de influenciar a forma como a gente trabalha. Contudo, sim, as atualizações elas nos mostram o caminho das pedras. Eu foco muito nisso, sabe? Não simplesmente, vai ter uma atualização agora, teve a core update de... Puta, cara, não é tão assim o negócio, sabe? Se você seguir uma linha que vem da 2010 é quando começa a mudar essa história. 2010 foi a primeira atualização pública que o Google confirmou. Ou seja, foi o Panda. O Panda dizia o quê, em termos gerais? Qualidade do seu conteúdo. O Google estava ensinando a gente, ou dando a dica, olha, comece a escrever com essas... Eram 13 questões para avaliar se o seu conteúdo realmente atendia as dúvidas dos usuários, estava realmente escrito, focado no seu público-alvo e tal. Aí vem Pinguim, que voltou também para a qualidade dos links, saiu um pouquinho da linha usuário. Aí depois veio uma avalanche de atualizações confirmadas publicamente, aonde você vê claramente que o foco é o usuário. Mobilegeddon, que a indústria chamou de Mobilegeddon, o Armageddon Mobile, mas o Google chamou de usabilidade mobile. Poxa, 2015, 2014 mais ou menos. Se você não tinha um site que se adaptava a diferentes tipos de telas, já estava para trás. Mas é o Google forçando a gente poxa, faz isso. Sim. Aí veio o RankBrain, que também é focado na experiência do usuário. Como foi o começo de quando o Google começa a tentar medir, usar coisas relacionadas à experiência. Depois vem, não lembro exatamente, não necessariamente nessa ordem, mas tempo de carregamento mobile, o SSL, que é a segurança, Core Web Vitals e por aí vai. Todas elas têm uma final. O Product Reviews também, que não tem muito a ver com a linha editorial claro, de notícias. Mas todas elas estão focadas no quê? No usuário. Então, se a gente... Cara, se você faz o seu trabalho... Voltado e aí pode até isso, né? parecer um clichê, que todo mundo fala isso e acaba ninguém fazendo.
voltado para o usuário, porque todo mundo que fala assim, você tem que otimizar pelo usuário. O cara faz uma postagem hoje no LinkedIn, amanhã ele tá falando da Core Update. Fala, meu amigo, se você tá falando de Core Update, você não tem que se preocupar com as Não, e a experiência Boa. do usuário que ele leva em consideração é a dele mesmo, né? Pois é. Um único usuário. Mas assim, Exato. onde eu tô vendo que tá mudando, é isso. O Google tá ficando cada vez mais inteligente em relação a medir outros fatores, ou seja, o técnico continua sendo muito importante porque, assim, eu tenho uns conceitos muito simples em relação a SEO, cara. O pessoal tenta complicar demais. Uhum. E eu tento simplificar demais. SEO técnico facilita a vida do bot. Uhum. Quanto mais organizado for seu código, melhor o Google vai rastrear. Sim. Desde a ordem das tags, você falou da abertura lá do language no HTML, PTBR, até a ordem das tags na head. Title na primeiro depois da abertura, depois meta description. Dá para organizar. Então me fala, mas é bobeira. Não, do princípio do information retrieval e da forma como o Google rastreia a sua página, aquilo lá faz total sentido. Tá nas documentações. Então, o técnico simplifica. Boa. Deixa mais clean possível o seu código. Se o seu código for limpo, ele vai ser fácil de ser rastreado, ele vai carregar rápido. Duas coisas que são importantíssimas. Sim. Sim. Aí você vai para o conteúdo. Cara, você tem que focar no usuário. Essa helpful content aí que todo mundo ficou desesperado. Falei, beleza, fica aí, gastem seu tempo com isso aí que eu vou continuar fazendo o meu trabalho aqui. Porque, cara, se 2022 você tá pensando em SEO, escrever pro bot ainda, cara, tá fazendo o Não, quê da vida? é muito interessante essa tua provocação, porque por mais que tenha as pessoas falam publicamente que precisa olhar para o que o cliente quer, para o que o usuário quer, no final do dia a gente acaba se apegando a esses termos técnicos, a essas questões técnicas de algoritmo, por exemplo, né? Qual que é a melhor forma hoje, na tua visão, de ficar acompanhando o que o usuário quer, ou o que ele demanda, ou se ele está tendo uma boa experiência hoje dentro do nosso site? Olha, primeiro entender o comportamento de busca desse seu público-alvo. Então, para vocês, por exemplo, com o portal de notícias, tem que ter um pool grande de palavras-chave, entender todas essa clusterização, as variáveis em torno daqueles termos principais, monitorar as tendências. Às vezes vocês não precisam nem do Google Trends. O que o consumidor está falando, o que o consumidor está interagindo nas redes sociais, é uma tendência que vai virar volume de busca. Isso Sim. até Sabe? que eu queria te perguntar, porque é uma grande dificuldade. Claro, quando a gente fala do portal, uma grande dificuldade nossa no Media Market. Quando a gente fala do ND+, eu acredito que seja mais tranquilo. São esses pontos que tu levantou. Mas quando a gente produz conteúdo, ou enfim, se posiciona no Media Market, a gente tá falando com um público muito nichado. E aí uma das dificuldades que a gente tem, assim, de entender qual que é a intenção de busca desse usuário? Quando ele tá pensando em encontrar conteúdo sobre mídia, marketing, de forma geral, planejamento de mídia. É um desafio que a gente tem, assim, de como se posicionar para que a nossa estratégia também faça sentido de acordo com o que ele está buscando, sabe? Olha, a gente utiliza muito as ferramentas que o próprio Google e outras ferramentas terceiras nos fornecem, sabe? Tento entender a partir de uma palavra-chave, por exemplo, a gente tá falando de mídia. Fazer um mapeamento de todas as dúvidas que existem em relação à mídia paga, mídia anunciantes e tal. Por exemplo, ferramentas como alsoasked.com ajudam a gente a ver isso muito bem. Topic Clusters não sei se é Topic Cluster, mas a ferramenta de tópicos da SEMrush também ajuda bastante. Os próprios dados do Analytics de vocês têm ali, o Search Console também pode ajudar a entender. E às vezes o público mesmo, sabe? Entender pesquisas com o público, o que vocês estão querendo saber e tal, dúvidas que eles possam ter, que vai te ajudar a ter insights em relação a que tipo de conteúdo produzir, mas acho que é bem, como é nichado, às vezes acaba até sendo um pouco mais fácil de produzir esse conteúdo a partir dessas dúvidas. Então sempre começa a partir de um tópico principal e tenta mapear essas dúvidas em torno deles, sabe? Tu tens uma empresa que oferece consultoria, e qual que é o perfil normalmente do cliente que contrata um serviço avançado de consultoria de SEO, e normalmente esse serviço que você presta está conectado com métricas de faturamento, métricas de venda, ou métricas mais de negócio mesmo, ou tu fica mais na parte técnica ali de SEO, de cliques, aumento de tráfego orgânico e por aí vai? Bom, na Hedgehog, o nosso trabalho é focado nos objetivos do cliente. Então, todo projeto de SEO parte de qual é o objetivo do cliente e como que o SEO pode ajudá-lo com isso. Seja um e-commerce, seja um portal de notícias, seja uma marca de remédios, por exemplo. Cada um deles tem um objetivo. Então, a gente atrela isso ao objetivo de negócio, que é o que as outras áreas do marketing fazem. Também Você fazem, faz né? anúncio para quê?
Pra gerar vendas. Vender, claro. Tu faz Google Ads pra quê? Tu faz SEO pra quê? Eu tô em primeiro? Boa. Claro. Não tem... Mas o objetivo é vender. O objetivo é gerar negócio. Mas então, muita gente fala, mas o posicionamento não é tudo. Sem posicionamento, você não tem nada em SEO. A verdade é essa. Vamos começar por aí. Só que o posicionamento mais assertivo é o que vai trazer o retorno. Por exemplo, às vezes, sei lá, um exemplo prático de um remédio, por exemplo. Às vezes o remédio para dor de cabeça é o que não vai trazer vendas, mas vai trazer awareness. O que é o objetivo da marca? Ser encontrada mais vezes, ter mais visibilidade ou vender mais? Porque aí você é muito... Cada caso é um caso. Não tem como você falar que o SEO é só isso, só aquilo, sabe? Fazer SEO técnico só por fazer SEO técnico não gera valor, não agrega. Não agrega. Mesmo SEO técnico, tá? A gente faz um trabalho hoje dentro da Hedgehog, que acredito que seja uma das únicas agências no Brasil hoje que faz isso. A gente acopla a nossa equipe técnica à equipe técnica de TI, de desenvolvimento da empresa, e faz o trabalho de técnico, para não ficar empacado na fila de demanda e tal. A gente alivia isso pro cara, mas tudo atrelado ao quê? Como é que você ganha vamos dizer, a confiança do cara, do CTO da empresa? Tudo eles vão te perguntar, por que você quer fazer isso? O que você espera de reduzir de tempo de carregamento? Qual que vai ser o impacto na taxa de conversão? Sim. Ou melhora de taxa de rastreamento que vai melhorar a visibilidade que consequentemente vai trazer mais tráfego para o site. Então você tem que atrelar tudo a isso. Tudo tem que ter um ponto final. Esse que é uma grande deficiência da maioria do mercado de SEO hoje ainda no Brasil. É estar focado em métricas que o Google te coloca na sua frente, impressões, cliques e tal. Sim. Tudo bem, isso aí é uma métrica que, tipo assim, que vai te ajudar a chegar no final. Mas o quanto que isso está ajudando o cara a vender? Quanto que está ajudando ele a gerar mais leads? Sim. Então, todo o nosso trabalho a gente conecta ao objetivo de negócio. Então, eu sempre digo para qualquer cliente novo que entra na Hedgehog, eu falo assim, olha, o SEO vai ajudar você a atingir os seus objetivos de negócio, mas ele não é a única bala de prata. Ele é uma das balas de prata do seu pente. Sim. Que você vai usar para... Não, e a gente percebe também que cada vez mais a fragmentação do consumidor, ela tá ampliando e crescendo muito ao longo dos últimos anos. A gente tem mais dispositivos, a gente tem mais mídias, a gente tem mais plataformas. Então, não existe uma única fonte de tráfego, não existe uma única mídia que tu tem que dar ênfase e tem que trabalhar todas, né? E aí, se a gente se conectar com aquela pesquisa que eu comentei que 81% das pessoas que são impactadas por alguma mídia vão para o Google para poder pesquisar sobre aquele serviço ou produto, então uma coisa está conectada necessariamente na outra, né? A gente tem visto agora o crescimento significativo dos dispositivos como Alexa, Google Siri e por aí vai. Como que tu visualiza a pesquisa por voz agora nos próximos anos e que tipo de preocupação as empresas precisam ter para esse tipo de otimização? Porque é diferente, né? Uma coisa é você digitar, outra coisa é você falar, né? Então, o que você entende agora de tendência? Ó, a gente, na Hedgehog, eu sou uma pessoa muito incomodada com as coisas, sabe, cara? Não consigo ser... Um dos lemas dentro da Hedgehog é questionar o status quo das coisas. E desde que eu trouxe a Hedgehog para o Brasil, e eu sempre trabalhei um pouco no mercado brasileiro, conheci o mercado britânico, conheci o mercado europeu também de busca e tal. De seres humanos, na verdade, comportamento de busca. Eu morei muito tempo na Espanha, morei muito tempo na Inglaterra, e eu sei que o espanhol é diferente do inglês, que é diferente do brasileiro. Então, eu vi as pesquisas, aqueles ranking factors, aquelas coisas tudo que vem de fora. E eu falava assim, isso aqui não é Brasil, cara. Não se aplica. Tanto que a gente foi... E criou, a gente agora lança no mês que vem. Não sei nem que mês que vai ser publicado, não sei se é errado aqui a data, mas assim, vai sair agora em 2022, no final do ano. Boa. A State of Search Brasil, que é a primeira pesquisa, a terceira edição já, né, mas é a primeira pesquisa que teve como finalidade de entender o comportamento de busca do brasileiro e como a busca influencia o dia a dia do brasileiro. Primeira edição a gente identificou que... Eu vou chegar na busca por voz, tá? A primeira edição a gente... Aquele mito. Mito não, aquela piadinha do SEO. Onde que você esconde um cadáver? Na segunda página do Google. Ninguém vai lá. Boa. Mentira! No Brasil, 12% dos brasileiros vão até a segunda página. Que era uma coisa que todo mundo achava que era 2%. E você constrói toda a sua estratégia de marketing pensando em um dado que, cara, ele tá
quase 100% fora. 10% de erro. Não, ou às vezes tu gasta tanta energia pra tentar ficar na primeira, segunda posição, que às vezes tu na terceira posição já tem custo-benefício. Não precisa empregar recurso pra ir pra segunda ou primeira posição. E aí, o que a gente viu nessa também, corroborando com o que você falou dos anúncios, 86% das compras online hoje no Brasil passam por um buscador. 72% das compras passam por um buscador, assim, geral. Massa. Ou seja, aí você tá conectando com offline. Pessoas passam, antes dela ir na loja comprar, ela faz uma pesquisa no Google. Sim. Ou pela sua loja, ou pelo produto que ela quer comprar, informação. Às vezes as lojas físicas não estão pensando, hoje em dia está tudo integrado, né? As grandes redes de varejo já tem o seu marketplace, tem o seu e-commerce, tem tudo. Mas eles esquecem que o cara começa a jornada de compra não já pensando, eu quero um tênis. Qual o melhor tênis? Sim, sim. Para aquilo que eu vou praticar. Não, e a gente fala também que o buscador hoje, de maneira geral, ele é o concentrador da demanda que é gerada em outros locais. Então a TV, a rádio, o jornal impresso, o podcast, as mídias vão gerar uma demanda que vai ser concentrada dentro do buscador. Então, enfim, o que tu comentou, reflete nos números de compra. Sim. E aí, chegando na busca por voz, no primeiro ano a gente viu que apenas 2%, todo mundo busca por voz de novo, com dados que estão vindo lá de fora. Ninguém parou para pensar, vamos ver o que o Brasil está querendo. 2% só dos brasileiros usavam a busca por voz. A maioria, e se não me falha a memória, a faixa etária, que como a gente fez pesquisa só com pessoas com mais de 18 anos, a faixa etária de utilização da busca por voz era acima de 50, acima de 60. Pessoas não, o digitar é ruim, eles usam mais o Google. Só que 92% dessas buscas, isso é dados do ano passado, desse ano tá muito próximo, de busca por voz e utilização, mesmo utilizando esses home assistants, é informacional ainda. Ah, vai chover hoje? Ô, Alexa, escolhe qual que é o nome daquela banda aqui, coloca aí pra eu escutar. É serviço, né? Tá começando a ter um pouco mais na área de receitas, por exemplo. Mas ainda assim, como o assistente de voz ainda não é muito bom. Ele não é muito aprimorado, né? Exatamente, a pessoa não usa muito, sabe? Então, para compras, ainda está muito baixo. Houve um aumento do ano passado para esse, não sei exatamente de cabeça quanto que foi, mas houve um aumento na busca por voz. Mas ainda assim não vejo ela influenciando muito o ambiente de compra. Notícias, informações, eu acredito que sim. Sabe, a gente não entrou tanto nessa seara, tá no pipe pro ano que vem, a gente começar a aprofundar mais. Porque assim, a gente foi customizando essa pesquisa de acordo com o que a gente foi vendo os dados de evolução. O primeiro ano que a gente fez ela foi durante a pandemia, 2020. Aí teve 2021, que a gente conseguiu fazer um comparativo, que as coisas já estavam, a poeira já estava baixando um pouco. Agora esse ano vai ser o ano que assim, a gente vai ter acredito eu, um dado sem influência da pandemia, mas contudo já, eu acho que não diretamente do que estava acontecendo durante a pandemia, mas vamos dizer a mudança de comportamento que o consumidor teve. Ele está muito mais confiante, ele está buscando mais. Uma das coisas que a gente previa, por exemplo, é que durante o lockdown, que aconteceu, houve um aumento de busca. Você vê a maior parte dos e-commerces bombando ali, com um monte de tráfego e tal. E aí, quando acabasse a pandemia, a gente previa que essa queda ia ser muito acentuada, e não foi. Então, a maioria dos gráficos dos clientes que a gente olha, tem vários segmentos, a gente consegue ver que, tipo assim, a demanda de busca continua acontecendo, porque acho que uma parcela do consumidor entendeu a praticidade. Os hábitos de fato mudaram, né? O cara voltou pra rua, o cara voltou, tá aberto, você pode sair, você pode trabalhar e tal. Só que você entende a comodidade. Pesquisou, entrega na sua casa, ou em vez de você ir até o local, você pode usar o site do cara ou fazer uma pesquisa. Então, isso tá mudando. Mas a busca por voz ainda eu acho que tá... A gente não vejo muita influência dos home assistants ainda no Brasil, porque a qualidade da interpretação. A Alexa é muito melhor que o Google Home, por exemplo. Eu também acho. Sabe? Eu tenho uma Alexa. Não, e até a acessibilidade, não é barato ter um aparelhinho daquele em casa, né? Não é todo mundo que vai ter, e a gente sabe que, né, os grandes varejos ganham volume, né? Então, eu acho que só vai se popularizar no momento em que tiver um custo-benefício ali mais acessível, e de fato, assim, ter uma funcionalidade interessante, né? Atraente ali. Agora eu fiquei curiosa para saber se tem alguma tendência que tu identifica que a gente deva prestar atenção, assim, que o pessoal precisa ficar de olho, porque tu acha que vai despontar.
Então, bom, vou falar em primeira mão aqui para vocês. Uma Boa. coisa que eu tô observando, eu vi muito nos eventos lá ali agora que eu voltei, principalmente no Search Love em Londres, que é uma coisa chamada Google Ecosystems. O Google ele tá fechando muita coisa do conteúdo, muitas portas. Por exemplo, para vocês tem muita vertical aí que mata. Tabela do Brasileirão ou notícias de futebol. Você procura o nome do clube hoje. Eu não vou mais em lugar nenhum, a não ser naquele... Rich snippet ali. Aquele super rich snippet, ou zero click search, como eles chamam, que o Google Entrega coloca do tudo São ali. Paulo ali, por exemplo. Sim. Ou a tabela do Brasileirão. Isso é foda. Mas tem uma conexão agora que ele tá abrindo uma porta para quê? Você entra na parte de notícias ali, na abinha de notícias do seu clube. Tem um monte de portal ali. Como é que tu ranqueia ali? Isso é um ecossistema. A gente tá, por exemplo, hoje com um portal dentro do Google Destaques, Uhum. que é uma aba dentro do Google Notícias. Mas Isso. também é o Google colocando os portais para trabalharem para ele, né? Porque daqui a pouco ele vai entender a mecânica, vai entender a acurácia que um editor tem de forma manual de entender o que é relevante ou não, e daqui a pouco dá um pé na bunda aí dos portais e ele continua entregando conteúdo. Sim, mas tem muita gente que fica preocupada com isso. Eu, como dono de agência de SEO, só fazemos SEO, eu fico me perguntando, e aí? Você tem que se adaptar, porque no final das contas, ele é o dono da bola. O jogo é dele, cara. Você tem que se adaptar. O jogo dele, infelizmente, é isso. Porque o Google não pode fazer isso. Não pode. Lógico que ele pode, é dele. Você tá usando aquilo porque, cara, eu construí minha empresa nas costas do Google, se você parar pra pensar. Se eles veem, eu vou cobrar royalty. Espero que não. Mas cara, existe uma indústria. Claro. Mas uma certeza, gigantesca. A com partir do certeza. Google. Você vai reclamar do quê? Até então eu Com usei, eu ganhei dinheiro com isso. Sim. E eles nunca me cobraram nada. Aham. Tudo bem, eu posso fazer ads e tal. Você não vai. Você tem que. O que ele vai fazer? O que você pode fazer? Ah, ele não pode usar meu conteúdo, então bloqueia. Sim. Fica à vontade, você pode bloquear o conteúdo do Google. Quero ver quem vai fazer isso. Sim. Ah, mas o Google tá usando o conteúdo lá dentro daquele ecossistema dele de notícias pro esporte, pro Brasileirão e tal. Então coloca no index, e aí? Põe no index. Velho. Você não quer que o Google não pode fazer isso, onde já se viu. É dele, cara. É. Mas assim, o Google Ecosystems é uma tendência que eu tô vendo que já é realidade. Você vê, pega... E sabe uma coisa que confirma essa tua visão? O cookieless Sim. do Chrome. Uhum. Porque o que vai fazer? Vai dar uma autonomia pro Google AdWords de endereçamento e metrificação de publicidade que vai fazer com que as outras redes fiquem prejudicadas. Então, cada vez mais, ele vai tendo domínio e controle de todo mundo que está no ecossistema dele. E para SEO, daqui a pouco, vai ser a mesma coisa, né? Assim, o lance é o que é para onde eu vejo que tá caminhando as coisas com SEO. Porque o Google tá querendo criar melhores experiências. Ele tá conectando tudo, sabe? Então, você tem vertical de empregos, turismo, hotéis, esportes. Ele tá criando uma melhor experiência que é integrada com diferentes tipos de dispositivos. Ele te permite fazer parte desse ecossistema de uma maneira diferente. Não vai ser simplesmente ranqueando ou por autoridade, você vai ter que ter... Aí volta um pouco a parte técnica. A utilização de APIs, porque todas essas verticais que eu falei de travel, hotéis, jobs, alguns lados de esporte, você pode Vagas, usar eles de estão bombando notícias, agora. você pode usar a API para integrar e aparecer nesses caras. Sim. O lance o Index Now, por exemplo, que todo mundo fala, ou na verdade o Index Now não é do Google, é do Bing, é do consórcio do Bing e de outros buscadores. Mas aquela API de indexação, a Indexing API, ela só funciona para eventos em tempo real e anúncios de emprego. Mas é um teste, daqui a pouco isso aqui expande. Vai ampliando. A área de notícias vai acontecer, eu não sei, eu acho que a demanda é muito grande para notícias, então eles estão tentando entender, mas quem tiver entender isso, porque vai ser uma otimização para esses ecossistemas, como é que eu apareço ali dentro? Primeira coisa, se você não tiver, se você não começar a entender de APIs que o Google disponibiliza hoje, mas isso não preciso tanto. Cara, daqui a pouco vira chave. Depois não tem mais espaço. Você vai ter que correr atrás desse tempo. Cara, tá tudo aberto. Sim. O Google é um open source, se você parar pra pensar. É só saber encontrar essas nuances. Então, quanto o pessoal tá... Nem vou nem falar isso aqui, mas quantas das coisas estão pensando ainda na atualização do Helpful Content, eu tô pensando como é que eu vou otimizar para esses meus clientes, porque esse é o futuro. Eu vejo que esse é o futuro do Google, sabe? Como é que a gente entra dentro
desses novos ecossistemas. Porque ele vai fechando, não é que ele vai fechar, ele tá criando melhor experiência pro usuário. É muito prático pra gente, não é? É ótimo. Por mais que vocês odeiem tudo aquilo que ele fecha ali, que no portal de notícias é horrível, eu como usuário adoro, cara. Sim. Eu tenho todas as minhas abinhas ali de tudo que eu sigo. NFL, NBA, Premier League, Brasileirão. Eu entro ali, tem a tabela, tem as partidas do dia e tal. Só que quando você clica ali, você vai para um vídeo do YouTube. Quem que ele escolhe para ser o cara? Tem um cara, tá aberto. Muitas vezes é o GE que tá fazendo a coisa, mas pode ser o ND. Pode, sabe? Tem que entender as conexões. Você ficar pensando só no sitemap do Google Notícias e tem que produzir Search conteúdo e tal, vai ficar para trás. Esquece. Boa. Tem que começar a entender o que tipo de conteúdo que ele coloca ali. Vídeos, por exemplo, dos melhores momentos da rodada. Cara, por que do GE? Porque tá ali. Então, estão produzindo também, né? Já vi de outros, claro. Não, mas já vi de outros canais menores. Sim. Aqueles que tem aquele monte de anúncio. Sim. É relevância, é momento. Ô, Bazon, a gente tá falando de Google, né? E aí eu vi uma pesquisa, e é até interessante saber se tá contemplado na pesquisa que vocês vão lançar aqui no Brasil, mas eu vi uma pesquisa lá de fora dizendo que hoje TikTok, Insta, YouTube a gente já sabia, né? Mas principalmente agora TikTok está se tornando também, assim, tem um volume de pesquisas muito grande lá dentro. E às vezes, ao invés de você pesquisar uma receita no Google, as pessoas estão indo pesquisar uma receita no TikTok ou no Insta. Como que tu tens percebido esse comportamento de pesquisar nessas redes sociais? Um pouco do que eu tô... É muito boa essa pergunta, Jean. Por quê? Tem muito a ver com o que eu tô falando aqui agora do ecossistema. Porque o Google, ele tá criando esses ecossistemas porque ele tá vendo que esses caras estão roubando o clique dele. Sim. Ou seja, toda essa mudança que teve do Search On agora, do Search On do 2022, Visual Search, Multi-Search, é o Google preocupado com o TikTok, Instagram, roubando o clique por buscas mais visuais. Então ele pega esse ecossistema, cria um ambiente mais visual e coloca nisso. Mas isso tá acontecendo muito, sabe? Assim, já há algum tempo a gente vem notando, e também baseado em estudos que a gente vê lá fora, que a Amazon vem roubando cliques do Google Shopping descaradamente. É verdade. Aí, e não sei se é... Não vou chamar de teorias da conspiração, mas a maneira como eu vejo as coisas tende a ser um pouquinho diferente. Quando o Google abriu o Google Shopping, lembra? Lá no começo da pandemia? Claro, vamos ajudar os comerciantes e tal, mas naquela época tinha saído um estudo que a Amazon, os consumidores ingleses e americanos já estavam utilizando em maiores porcentagens a Amazon para procurar produto do que o Google Shopping. O que o Google faz? Abre o Google Shopping para todos os anunciantes. Eu até escrevi um artigo, tá no blog da Hedgehog, que é a loja do tudo versus a loja de todos. Ou seja, a Amazon versus o Google Shopping. Porque é clara o movimento. Mas, claro, ele tem que fazer isso. Ele tinha narrativa para poder testar agora, né? Não, mas você tem que fazer. É uma empresa, gente. O cara tem que ganhar dinheiro. Você tá vendo um cara que não é o seu concorrente direto. Isso tá nascendo, tá crescendo muito, sabe? As buscas... Na Inglaterra mesmo, cara, a Amazon tem uma porcentagem de busca de shopping muito grande. Você vai na Amazon comprar as coisas. Porque você já sabe que você tem tudo ali, entrega no mesmo dia, às vezes. Cara, às vezes eu tô no escritório na Inglaterra, eu compro de manhã, no final da tarde chegou. Sim. Puxa, é sensacional. Por que eu vou no Google? É um atrito a menos. Então, quando o Google entra nesse sistema, o Google já está entrando com sistemas de wallet, de entregas. Por quê? Ele quer colocar todo mundo ali dentro do ecossistema dele, prover isso para todo mundo para ele não perder, não perder mercado. O TikTok também, ele já estava vendo. Quando saiu aquela notícia foi em agosto do TikTok, a nova geração procura coisas no TikTok e não usa o Google. Sim. Isso em termos de negócio não é um problema agora, mas é um problema lá na frente. Porque essa geração, essa molecada aí, crianças, jovens e tal, que estão usando o TikTok, não tem poder aquisitivo ainda. Mas estão mudando um comportamento de pesquisa. De fato. Exatamente. Mas estão mudando. Agora não, mas daqui a 5 anos, 10 anos, quando essas pessoas estiverem formadas e estiverem no mercado de trabalho com poder aquisitivo, você não muda o comportamento de busca assim. Você não muda.
É que Não, nem a eu- gente, essa você vai parte. trocar o Google por alguma outra coisa? Não tem cara. como, não tem como. Eu falo muito isso, assim, que digital não é só tecnologia, mas sim um Eu mesmo uso comportamento. Orkut ainda. Mas tu viu que ele quer relançar, né? Pois é. Eu fui lá tentar me cadastrar, mas enfim. Eu demorei. Eu Sou quero- desses caras, parece que eu sou tão inovador da vanguarda, mas eu demoro pra mudar de... Sim. Poxa, acabou Sim. o Orkut, beleza, então vamos pro Não, Facebook. tem. Tá bom, agora eu posso ir. Tá bom. Ô, e o Bing, hein? Cadê o Bing? Cadê o Yahoo? Cadê essa turma toda aí? Tem alguém capaz aí de bater de frente aí com o Google? Tem. DuckDuckGo? Nenhuma dessas. Nenhuma dessas. Mais uma coisa assim de primeira mão pra vocês, uma palestra Boa. que eu vi no Search Love. Então, no Search Love depois a gente comenta mais sobre isso. É um evento assim... O que tá falando lá hoje é o que vai acontecer daqui uns 2, 3 anos em Search. Apple. Apple Search. O buscador da Apple. Já é uma Mas já realidade, existe? já Já existe, existe? já Ó, não é uma conhecia. realidade. Também não. Tá? Hã? Na versão nova do iOS 14.7, eu acho, se eu não me engano. Ele já parece, fica nativo em todas as telas. E uma coisa que é... Ele traz o que nenhum outro traz. Todo mundo, Bing, DuckDuckGo, whatever. Eles tentam replicar o modelo do Google. Uhum, A Apple tá indo por um outro caminho. uhum. Ela tá usando a intenção dos apps, tanto que na App Store agora, desde o começo do ano passado, você pode habilitar uma coisa chamada App Intent. Qual que é a intenção do seu app? Como a assim? A intenção, para que ele serve? Entendi. Ele Mas serve a para intenção- emagrecer, ele serve para procurar carro, Olha ele serve só. para... Então chama Federated Searches, o Entendi. conceito que a Apple tá usando. Aham. É uma busca híbrida com coisas que vêm do app, com coisas que o Google já tem do seu Web Index, Uhum. e a forma de ranquear vai ser totalmente diferente. Então é uma busca muito mais interativa com o seu dia a dia, com o que você está fazendo, Uhum. e resultados extremamente customizados para o seu negócio, para o seu comportamento de busca, na verdade, para o seu comportamento de busca, não para o seu negócio, para você. Uhum. Tá? Então Que é interessante. uma... É uma mudança de lógica, né? Assim como o TikTok fez quando Sim. ele entrou no mercado. Sim. A gente demorou um tempo até se adaptar, mas, cara, depois que se adaptou, tu fica viciado naquele negócio. Eu não acho que o TikTok tenha força para criar um buscador, porque não vai querer sair desse modelo de... Não sei, né? A gente não sabe o que esses caras vão fazer. Mas com dados, e a Apple tem essa força, Sim. eu acredito que... Assim, tem marca, né? E já existe, é realidade, não é uma teoria de que a Apple vai lançar um buscador que todo mundo estavam falando até então. Já existe. Uhum. Só não estão falando muito disso. Tem até... A gente... Eu vi agora no Search Love, eu fui testar com alguns clientes nossos que a gente tem acesso aos logs do servidor. Uhum. Já existe o Apple Bot, rastreando sites assim como o Google Bot. Eu peguei um no cliente nosso, porque eu vi o que o cara mostrou Sim. nesse evento, Tom Anthony, e ele mostra que, tipo assim, analisando o log de servidor de alguns clientes dele, ele pegou o Apple Bot e joga logo na sequência do Google Bot. Aham. E eu fui ver alguns clientes nossos, maiores, eu falei, deixa eu ver se eu consigo achar que a gente tem acesso aos logs que eles mandam pra gente periodicamente. E já é uma realidade, já existe, já tá rodando. Olha só. Já tem o robozinho da Apple há tempo, o Web Index da Apple já é... E eles são eu não bons, lembro, hein? não lembro números, assim, de cabeça, mas não fica atrás do Google. Estão quietinho na surdina ali, só que como a Apple... Eu gosto muito da Apple por vários motivos. Não só pelos produtos, Uhum. mas pela forma que eles encaram as coisas. Steve Jobs foi um cara revolucionário, assim, sabe? Gênio. Por mais... Despirocado que fosse, né? A Todo gente mundo sabe. achava que era um chato e tal, que não sei o que lá, ninguém aguentava trabalhar com o cara, mas o cara mudou a indústria É. de tudo, Inegável. velho. Não, Desde gênio. Gênio. Não, inegável. da indústria de música, com iTunes. Cara, tava todo mundo quebrado. O cara vem, lança um iPod Uhum. com iTunes e revoluciona levanta todo mundo. Todo mundo começa a ganhar dinheiro de novo, cara. A gente tava falando em off sobre o Murilo Gun, né? E aí o Murilo Gun ele tem uma frase muito boa, ele tem duas muito boas que eu sempre repito. Primeiro da combinatividade, e eu acho que o Steve Jobs ele fez isso, né? Sim. Ele combinou várias coisas que na época existiam e aí teve essa genialidade de transformar em um produto. E uma outra, só tô pensando como falar sem ter o pip, mas o Murilo Gun ele fala assim que várias ideias ruins formam uma ideia média
e várias ideias médias formam uma ideia boa. Então é muito dessa combinação de muitas coisas, né? E ter essa inteligência e essa visão de conseguir combinar tudo em um produto só. E o Steve Jobs teve muito isso. Sim, é o Think Different. É um moto da Apple. Continua sendo, pense diferente, sabe? Você vai competir com o Google. Aham. Nos mesmos termos do Google, você vai perder, você não vai ganhar, Sim. cara. Desculpa, não Sim, tem sim. como, não, Sim, não sim. existe, não tem como. Você vai ter que É. mudar o comportamento de bilhões de pessoas. É, Você não faz isso, tá? Não tem dinheiro no mundo hoje que você conseguiria fazer isso. é verdade. Nem acho que um sistema autoritário onde você vai impor, ninguém mais faz pesquisa no Google, vai todo mundo pesquisar nesse cara aqui. Não vai dar certo. É. Não tem. Mas a Apple encontrou uma maneira De mudar o comportamento. de Olha mudar o só, cara. comportamento, de ranquear diferente, de utilizar uma integração entre apps e comportamento de busca. Uhum. E a partir daí trazer um resultado. Tem os resultados, tem os links tradicionais Sim, ali, sim. mas tem muito essa integração com Que o interessante. app. Eles estão conseguindo medir de uma maneira diferente a intenção do consumidor Uhum. por meio desses que eles chamam de federated searches. Cara, que interessante. É uma coisa. Tá aí um termo que a gente tem que ficar de olho, então, ir acompanhando, Tem. lendo. Massa. Penúltima pergunta, a gente já tá aqui um tempo bom aí de podcast. Pô, do Bolsonaro e do Lula foram mais 3 horas, né? Tem que ser pelo menos 6, né? Poxa, preciso bater os caras. Bater o Como é que vai ficar minha campanha no que vem? Boa, boa. Assim, curiosidade agora, nada a ver, né? Mas naquela época lá, quando eu comecei, em 2009, 2010, se falava muito, né, de black hat, de técnicas, Verdade. técnicas assim, não... Como que eu posso usar? Não é que ela não é convencional, são técnicas assim ilegais, digamos assim, né? E existe isso hoje ainda, assim, o Google tá num nível de maturidade que ainda ele consegue ser enganado como era, ou se é que era no passado? Sim. Sim, tá cada vez mais sofisticado. E aí, cara, até interessante você ter falado sobre isso, porque sexta-feira eu fiz um post sobre isso, no LinkedIn, sobre Black Hat SEO. Uhum. Eu, durante muito tempo, eu tive esse mindset de que, cara, os Black Hats são os caras do mal, ilegais, que não é legal. Uhum. Você pode fazer o que você quiser com o seu site. Uhum. Seu site. Uhum. E eu aprendi muito depois que eu conheci um cara, em 2017, num evento na Rússia. Uhum. Eu fui a convite da SEMrush pra lá, eles reuniram 40 dos melhores, porque eles Isso foi consideram... quando? 2017. 2017. Que eles consideram os melhores profissionais de search do mundo. E tava o Bazon lá no meio. Ó, Mas confirmando o que eu falei no início, hein? E aí eles fazem isso, se chama SEMrush Summer Jam. Aí eles cada ano eles fazem no verão, né, na Europa. Foi São Petersburgo, Helsinki, Que legal. Portugal e Cancún. Agora foi o último ano, teve uns anos que não teve por causa da pandemia. Mas lá eu conheci um cara, que é o Craig Campbell, que é conhecido como um dos maiores Black Hats do mundo e tal, famosíssimo. Eu nem sabia quem que era o cara. E aí, cara, o cara é gente boíssima, troca ideia, aprende altas ideias e tal, nem sabia. Aí os caras me falaram quem que era e continuando conversando com ele, ele falou assim, aí eu fiquei amigo desse cara, é um escocês, é difícil. Tem até uma entrevista dele no meu canal, depois se vocês quiserem compartilho. E aí ele fala assim, Felipe, tudo bem, me chama de Black Hat e tal, porque eu realmente não faço as coisas by the book. Eu realmente faço PBN, eu manipulo o CTR, eu levo o algoritmo ao limite. Uhum. Mas não é minha intenção ser penalizado, porque cada vez que eu sou penalizado, eu perco dinheiro. Uhum. Eu vivo disso. E ele leva ao extremo tudo que ele consegue entender como o Google funciona melhor que ninguém. Uhum. Então, ao meu ver, tanto o post que eu fiz na sexta-feira no LinkedIn, uma das sextas-feiras, né? Eu fico falando aqui das datas, tá no meu LinkedIn, é sobre isso. Eu falo, cara, os Black Hats são os melhores SEOs. Uhum. Todo mundo falou, mas... E eu não sou a favor, não tô dizendo que eu sou a favor, mas não é que eu sou a favor, eu sou contra. Uhum. É a realidade. Pra inverter a lógica, tu precisa primeiro entender muito bem a lógica. Porque eu aprendo muito com esses caras. Desde que eu me aproximei mais dessa comunidade, tem muita coisa boa. Black Hat World, que é um dos fóruns mais famosos Cara, tem muita coisa ali que os caras colocam que você... Às vezes eu passo a tarde ali só vendo o que os caras estão fazendo. Uhum. Opa, isso aqui, se eu der uma ajustadinha pra baixo, pode ser que dá pra fazer alguma coisa aqui. Tudo o cara tem que ponderar, porque, tipo, Sim. até nessa minha colocação,
Eu falo, cara, são os caras que são, pra mim, são os melhores, porque são os que mais testam, são os que mais sabem, que mais levam as coisas e sabem gerar crescimento, escalar mais do que ninguém, porque, como voltando no Craig, ele vive de afiliação e venda de site. Ele compra um site hoje por 10 mil libras, transforma o site inteiro com um monte de conteúdo, gerando vendas a partir de afiliação com o Amazon, com tudo, e vende o site por 100 mil libras. Caraca. Você vai falar com um cara desse, ele não tá roubando, ele não tá fazendo nada de diferente, ele tá simplesmente fazendo o jogo ali e tentando levar ao máximo. Passivo, algumas vezes dá errado? Dá. Mas ele mesmo fala, cara, não é meu interesse isso. O cara gera 300 mil libras de vendas por ano na Amazon, cara. Pá. Libras. Só de Com um indicação. site. Sabe, não é... Sim. Sabe? Então esses caras sabem o que eles estão fazendo. Só que eu não posso fazer. Então, durante muito tempo eu fui contra. Eu não posso fazer porque, cara, como é que eu vou fazer isso com o site do meu cliente? Eu sempre fui agência. Pode ser Sim. imprudente, né? Eu sempre fui agência. Eu não posso levar o site do meu cliente à penalização. De repente o cara foi, por causa de uma técnica minha, eu fui penalizado pelo Google. Não posso, cara. É fora Sim. de cogitação, mas... É negligente, né? E tem muito. E a sofisticação desses caras, assim... Existe até um hardware de SEO hoje, chamado SEO Box. Que ele foi criado por um pessoal lá da Espanha, que ele ajuda com a manipulação de CTR. Olha que interessante. Na Espanha mesmo funciona muito bem, porque eles têm praticamente na Espanha toda, eles estão expandindo para o México e tal. E é realmente um boxzinho que fica ligado no seu computador com um HDzinho externo, um Raspberry Pi, aonde ele monitora o ranqueamento, então eles conseguem fazer um ranking, eles oferecem um software também de posicionamento, tá? Por exemplo, na Espanha você quer saber o posicionamento em Madrid, Barcelona, Bilbao e Sevilha, que é diferente. Brasil também, pro Brasil seria muito bom esse cara aí. Mas dentro da ferramentinha tem um manipulador de CTR. Aonde você tá ali, mas não é coisa assim, tipo, faz pra todos, tem que saber usar. E funciona. Funciona. Cara, não tem como pegar, tem um monte de IP. Sim. E tem, sim, aí você começa a provar algumas coisas que o Google diz que não é verdade. Esses caras fazem isso, cara. Os caras compram 50, 100 celulares, faz geolocalização pra manipular resultado de Google My Business. Olha que interessante. Funciona. Só que é aí que entra as core updates, é aí que entra essas atualizações do Google. Aí a polícia dessas ilegalidades, que na verdade não é até incorreto falar ilegal, que vai contra as diretrizes, não conformidades, digamos assim, né? Acho que é melhor. Porque, cara, você é livre pra fazer o que você quiser. O Google não te proíbe. A única coisa que vai acontecer é que, cara, te peguei, tá fora. É que nem você tá na balada. Não pode fumar na balada. Você vai lá e fuma. O cara te põe pra fora. Não é? É isso. Então, assim, mas são caras muito bons, cara. Assim, tem uma... Não, e é legal estar do lado desses caras aí pra tu aprender, como tu comentou, né? Ver o limite do negócio e aí tu vai entender até onde dá pra ir, de repente mudar a estratégia, fazer outras coisas. Você pega Matt Diggity também, que é um cara fenomenal. Ele tem uma empresa, ele mora na Tailândia. Tailândia não, é Singapura, se eu não me engano. É o Singapura ou Tailândia, não lembro. Matt Diggity, Matthew Woodward, Craig Campbell, são caras assim, cara, que construíram a sua... Independência Aí tem os financeira. caras que não são, mas que são. Brian Dean, Neil Patel, é tudo mesma linhagem, sabe? Só que o Brian Dean e o Neil Patel foram pro lado mais nice da coisa, mais comercial, mais amigável. Vamos compartilhar um conteúdozinho aqui, mas, cara, são... No final do dia... Essa é uma linhagem, chama de uma linhagem de SEOs, de uma geração que veio... O SEO nasceu fazendo isso, cara. Não era pra empresas que nem assim, uma agência, cuidar de empresas de uma forma legal e tal. Sempre foi, cara. O cara descobriu que, mano, se ele estivesse na primeira posição no Google, você gerava visita pra caramba e gerava venda. O SEO nasce desse lado, nasce no Black Hat, na verdade. Ele não, porque nascemos tentando entender como que o Google funcionava. E depois que descobriram que um bom posicionamento no Google gerava tráfego e não tinha informação... Esses caras que foram os pioneiros, cara. Quem veio primeiro foi os Black Hats, sem dúvida nenhuma. Porque foram os caras que tentavam de tudo. Todas aquelas coisas que a gente sabe que não pode fazer, foram eles que descobriram. Texto da mesma cor do background, aquele monte de conteúdo, um monte de palavra na página. E eles começaram fazendo isso. Quem mais? É verdade. Entendeu? É verdade. Então você pode aprender muito com esses caras fazendo uma engenharia reversa. Boa. Eu não sei se já tem alguma pergunta aí engatilhada, mas eu tô vendo você falar sobre vários mercados de países diferentes. Queria entender, e a Tatu deu
introduziu o assunto um pouco quando tu falou sobre a pesquisa e os hábitos de consumo e de pesquisa dos brasileiros serem diferentes dos outros países. Qual que é o principal diferencial que tu enxerga, assim, circulando? Hoje, eu vejo que o brasileiro, ele aprofunda um pouco mais a pesquisa, sabe? Ele vai, às vezes, os 10 primeiros resultados, ele não tá contente, ele vai até a segunda página. Uhum. Então, acho que eu não diria tanto o refinamento de busca, mas eu acho que devido à característica do brasileiro mesmo, né? Nossa, de ter um pouquinho de... aquela pinguinha de desconfiança, aquele negócio, eu vou ver mais coisas aqui. Ficar fuçando. Ele vai mais a fundo. O brasileiro, ele tende a buscar mais informações, principalmente quando é aquela empresa que ele não conhece. Uhum. Acho que fica uma dica aí pra Boa. todas as empresas, né, Boa. cara? Pra quem tá fazendo anúncio também, Sim. cara, você tem que ter uma Sim. comunicação muito Sim. forte ali. Porque muita gente fala assim, voltando no começo da nossa conversa, da primeira pergunta, o cara fala assim, mas eu já apareço bem pro nome da minha marca. Meu amigo, o brasileiro no brasileiro nem, não é só o brasileiro. Da tua marca. Não, ele até lembra, porque ele pesquisou. Só que, isso é geral também, tá? Mas mais ainda o brasileiro, ele vai olhar para a primeira página. Aqui a gente tem um monte de agravadores, digamos assim, né? Variáveis. Variáveis negativas. O tal do Reclame Aqui, Aham. o Jus Brasil. Cara, tu faz uma pesquisa pelo nome da marca, que acabou de ver o anúncio. Gostei do produto deles, que eu vi o anúncio lá na ND. Vou fazer uma pesquisa. Aí vai lá, claro, o site tá na primeira posição, tem o Ads também, porque tem que fazer a campanha de brand, aquelas coisas todas, que tem um pouquinho da enganação que acontece no mercado também. Beleza, mas e depois? O cara rola pra baixo, ele quer ver o seu endereço. Sim. Ele quer ver se você tem uma loja... Quer ver as Aparece fotos, o Google My Business review. ali do lado, aparece o Knowledge Panel, e os 10 primeiros resultados ali? Uhum. Nota do Reclame Aqui, como você falou. Nota do Reclame Aqui, o Jus Brasil, aquela empresa o dono da empresa é preso por, sei lá, tem, e a gente já fez muito trabalho disso de reputação, a gente chama de Reputation Management, ou SERP Domination, né, na época, que é cuidar dessa, não de esconder as coisas, mas às vezes a empresa já passou aquele problema e ainda aparece ali. E tem um recall ali negativo, Isso né? causa um impacto muito, muito grande. A gente fez um trabalho uma vez para uma universidade lá em São Paulo, que eles tinham, assim, o MEC proibiu eles de abrir, como é que chama? O vestibular. Uhum. Por causa de um envolvimento do filho, de escândalos e tal. Aí, passado 3, 4 anos, os caras foram liberados pelo MEC. E aí você fazia uma pesquisa pelo nome da universidade, só aparecia os Veja, o UOL, sabe, todos aqueles grandes portais que falando mal do escândalo e tal. E você vai fazer, se você, vestibulando, ia fazer uma pesquisa, Esquece. como é que você sabe que pode ou não? Você não confia. Não. E a gente conseguiu fazer um trabalho de digamos gerenciar assim, isso. sobrepor esses resultados negativos. A gente não estava escondendo a verdade, Uhum. só que queira ou não, acaba ajudando a empresa. Pode ser prejudicado, porque o resultado tá ali. O Google não vai mudar aquilo ali. Porque, agora eles ficaram bonzinhos. O Mac manda um e-mail pro Google, pode limpar os resultados. Não existe. Não. Exato. Não existe. Que nem Exato. todo mundo acha que os resultados do YouTube, essas coisas são manipulados. Não pode, cara. O único lugar no mundo que o Google, não sei se pode falar isso, mas abriu as pernas, foi na China. Porque daí na China, aquele lance da Praça Vermelha lá, aquele negócio que aconteceu lá, que, sei lá, não sei direito. Mas ele tirou. Você faz uma pesquisa sobre aquilo, sei lá, se é, não sei lá, Mas vermelho, Praça Vermelha, alguma coisa assim. E tem Google lá? Deve ter, né? Tem, você não vai entrar no mercado que tem 1 bilhão e 2 bilhões de pessoas? Não, a intenção é Não, mas deles é de mas entrar, né? eles quiseram, foi o único que por isso, assim, eu Por digo isso que que você eles- não vai querer entrar, você vai fazer o que for pra entrar. O único lugar do mundo que o Google realmente colocou a mão no algoritmo Foi lá. foi lá pra ocultar esses resultados. O governo chinês falou, você quer entrar aqui? Vai ser do meu jeito. A única maneira é isso, é regulamentando. E aí entra naquilo que a gente passa aí por hoje no país, né, cara? Sim. Uma regulamentação, não, a Sim. gente é livre, cara. Sim. Sabe? Acho que tem que ser. E a China, a questão do governo, né? Você vai... China é China. Mas é aquela história, você não vai deixar de entrar no mercado como aquele. Populoso, né? Mas mesmo assim, o Baidu tem mais buscas que o Google, que é o buscador chinês. Ah, é? É. Foi o que eu imaginei. Eu imaginei que tivesse um buscador lá e que não fosse o Google. É o Baidu. E fosse alguém da China mesmo. É o Baidu, na Rússia é o Yandex. Aliás, coisa rápida, né? Desconectado com o assunto, né? Mas esses bilionários chineses, eles estão criando um certo desconforto pra China, né? Assim, principalmente o cara da Alibaba, por exemplo, né? Então, eu imagino que o proprietário do Baidu seja semelhante também.
Então tem grandes empresas, grandes empresários que estão criando um certo constrangimento lá, porque, né, é capitalismo, não é? Então fica essa dúvida, né? Interessante. Pra gente fechar, Bazon, já citou várias coisas interessantes aqui, de dicas para os anunciantes e para as empresas. Se tu pudesse, assim, sintetizar elas, coisa rápida, não precisa detalhar, mas assim, do que eles precisam prestar atenção para poder se posicionar e, por consequência, gerar mais venda? Bom, a primeira coisa é entender o seu consumidor, cara. Isso é marketing. SEO é marketing. Não tem muito o que fugir disso, cara. Você entender o que o seu consumidor quer, quais as dúvidas que ele tem e quais os problemas que o seu produto quer resolver. É isso que você tem que pensar. E colocar isso dentro do seu site, dentro dos seus meios digitais, mas o mais importante é isso. Também, além de pensar no usuário, claro que parece um clichê, mas muita gente acaba esquecendo isso quando fala de SEO. É pensar no posicionamento da sua marca, na sua presença online. Como é que tá as suas redes sociais? Como é que tá o seu posicionamento fora do seu site? Porque o Google tá olhando para isso. E o seu consumidor tá olhando para isso. Quando eu falo Google, é porque o consumidor olha para isso. Quando você vai comprar, você não tá pesquisando, você não vai na rede social dos caras, ver se é ativa, se não é, se tem algum descontinho, se tem empresas, alguém falando mal, se tem reviews, enfim. Eu vi aqui em Floripa, vocês devem ter passado por isso também, uma campanha de mídia externa. E aí era exatamente isso. E fora do digital, a sua empresa, ela tá bem? Exato, Achei é pensar sensacional. nisso. Mas o Google não consegue olhar para fora, mas ele olha para sua presença online. Então, Sim. pensar no seu posicionamento, pensar na sua construção de marca que influencia demais o SEO. Pode não influenciar diretamente no posicionamento, mas tem uma parcela que sim. Mas influencia na conversão, porque às vezes você está na primeira posição para aquela palavra que é tão importante para ti, mas a sua marca não é conhecida. O cara vai clicar no de baixo porque ele conhece a marca do cara de baixo. Isso é isso aí. provado, tá? E eu acho que para fechar, pensar nesse novo momento aí, nesses novos ecossistemas do Google. Uma busca mais visual, uma interação com diferentes formatos de mídia e olhar para como é que você, a vertical que você Web tá. Se ela já... Stories veio para isso também, né? Web Stories ajuda bastante nessa frente, mas Web Stories é um meio para você ter uma visibilidade dentro do Discover, por exemplo. A gente viu que funciona muito bem. E que é um ecossistema, é um novo ecossistema. E eu acho que assim, além do ecossistema do Google, você entender por exemplo, eu estou na área de esportes, poxa, é um ecossistema fechado ali do Google praticamente hoje. Mas aí tem viagens, tem saúde, tem várias coisas. O Google vai começar a fechar tudo. A verdade, eu acho que é isso, sabe? Boa. E também essa questão de que vai ser a entrega desse conteúdo. O Discover já está dando umas dicas pra gente de como que vai acontecer. Porque o Discover, ele entrega o conteúdo para você de acordo com o seu comportamento de busca e consumo de conteúdo dentro do ecossistema geral do Google. Dentro dos, como você interage, até ele consegue, de certa forma, entender o que você está consumindo em outras plataformas. YouTube e por aí vai. E ele entrega isso para você de acordo com o seu comportamento. Sim. Cara, de novo, usuário. Se você não está entendendo isso, você não vai ter uma oportunidade do Discover. E o Discover, ao meu ver, é um caminho para esse novo futuro da busca. O Google não quer mais que você utilize a busca para pesquisar. Ele já quer entregar o que você está pensando que você vai precisar. Sim. É isso que ele é. Eu acho, Provocar o clique, né? toma aqui, ó. Eu sei que você tá chegando a época de Natal. inverno, é Natal. Pô, Bazão, eu sei que você gosta de eletroeletrônico, você gosta... Leia esses artigos aqui sobre as tendências. Vai vir de alguém isso. Sim. Sabe? Então, eu acho que a entrega de conteúdo vai mudar, que pode reduzir o volume de busca. Por quê? Ele já entende que você precisa. Então, ele vai te entregar. Por quê? Quando ele faz isso, ele reduz o atrito. E reduz também o custo dele. Sim. Não vai ter a caixinha de busca, menos pessoas usando a caixinha de busca, menos capital computacional, menos servidores precisando trabalhar. Sim. Ele só entrega. Uhum. Toma aqui, ó. Tá chegando verdade. final de semana, mas não vai ter onda. Tal. É isso. Uhum. Acho que esse é o futuro mais distante. Uhum. Primeiro vem os ecossistemas, que é onde eles vão tentar entender ainda mais o seu comportamento, para dali alguns anos te entregar. Você acorda de manhã, hoje é terça, Bazão, hoje você tem crossfit e tal. Toma aqui um artigo sobre novo estudo de alimentação que saiu. Não tá muito distante, eu acho, sabe? Eu também acho que não. Claro que a gente vai continuar buscando, porque nós, como seres humanos, nós somos explorers, né? A gente explora, a gente vai buscar mais informação. Então, alguma coisa nova a gente vai ter que buscar. Sim. Para que ele entenda. Mas uma vez, todo esse lance de machine learning, AI, eu vejo que
É para aprender mais sobre você, entregar e customizar a busca cada vez mais pro seu comportamento. E vai te mantendo naquela bolha ali, inclusive, né? Você não sai dali. Por que você vai buscar outro? Vai no TikTok? Não, toma aqui vídeo. Vai no Instagram? Não, toma aqui. Exatamente, exatamente. Cara, sensacional. Falei no começo que eu tava com expectativa alta, superada. Muito legal o papo, assim, conteúdo de primeira. E é isso, né, Lu? É isso. Obrigada pela presença novamente. Acho que o agradeço. pessoal, todo mundo que tá nos ouvindo vai tirar dicas aí valiosas, insights valiosos. Que bom. Bazon, obrigado, viu? Eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Valeu. Bom, eu encerro o podcast convidando vocês para acessarem o site media.market. Lá vocês conseguem ouvir todos os episódios, acessar os nossos conteúdos. Por lá a gente nunca para. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.